Então tá, né? Essa é a aula 8 de cinemática e é a parte 3 de exercícios que a gente está vendo de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, gráficos. Estamos fazendo aí uma bateria de exercícios de 14 exercícios, né? Hoje a gente vai ver exercício do ITA, da SpaceX e da AFA também. Beleza? Então é isso, galera. Mas assim, curte, compartilha, você me ajuda, eu ajudo vocês, porque dá um trabalhão fazer isso. É legal, eu gosto de fazer, a gente se diverte fazendo isso. Mas cansa e a gente gosta de ser reconhecido, né? Gosta que reconheça o trabalho da gente. Então dá uma força aí. Valeu? E sem mais delongas, vamos para os exercícios de hoje. Já fizemos uma aula com 4 exercícios, outra com 3, 7, agora vem mais 3, completando 10 exercícios. Bora? Então tá, vamos lá. É a cinemática, é a aula 8. As questões são de M1, M1V, parte 3. E eu vou começar com AFA 2023, tá? Uma questãozinha bacana aí. Deixa eu pegar um apontadorzinho aqui pra gente ler junto. Então vamos lá. Cadê o apontador? Veio. Duas partículas, A e B, se movem em sentidos opostos em uma mesma trajetória. No instante t0 igual a zero, a partícula A inicia do repouso, partícula A tem velocidade inicial zero, e da origem dos espaços. Então a partícula A sai do repouso, velocidade inicial zero, e parte da posição inicial zero também, tá? Em um movimento uniformemente variado, ok? E a partícula B passa pela posição 3 metros com velocidade constante, permanecendo em movimento uniforme, ok? A partícula A sai do repouso com velocidade inicial zero e nesse mesmo instante a partícula B está passando pela posição 3, ok? 3 metros, só que permanecendo em movimento uniforme. No instante t, 2 segundos, as duas partículas A e B se encontram. Tendo a partícula B percorrido uma distância igual a 2 vezes a distância percorrida pela partícula A, conforme indica a figura a seguir, que está aqui. Nessas condições, a velocidade da partícula A em metros por segundo, no momento em que as partículas se encontram, é igual a... Então eu quero saber, ó lá, a partícula A sai do zero, tá? Posição inicial zero, velocidade inicial zero, tá? Acelera e 2 segundos depois encontra com a partícula B, ok? A partícula B, na hora que a partícula A saiu, ela estava na posição 3 metros com velocidade constante. A partícula B vai percorrer nesse intervalo de tempo o dobro do que percorre a partícula A. E elas se encontram lá numa posição. A pergunta é, qual é a velocidade da partícula A? Então vamos para a solução. Uma questão parece difícil, mas não é, tá? Vamos lá. O que eu sei? Bom, a gente podia só observar e já perceber que se a partícula A andou uma distância e B o dobro se encontraram, e elas estavam separadas por 3 metros, dava para a gente fazer de cabeça, né? A partícula A deve ter andado 1 metro, a partícula B andou o dobro, 2 metros, e isso dá 3 metros de distância entre elas, né? Poderia ter feito isso de cabeça, já ganhava tempo na prova. Mas eu escrevi aqui para vocês, o deslocamento de A mais o de B tem que dar 3 metros, porque eles estão separados de 3 metros. Porque, como disse o texto, o B se desloca o dobro de A, tá? Feito isso, você vai perceber que o deslocamento de A é 1 metro. Se o deslocamento de A é 1 metro, o de B é 2 metros, a distância entre eles era 3 metros, tá na cara que eles vão se encontrar na posição 1 metro, ok? Então A se deslocou da posição 0 até a posição 1 metro, onde eles vão se encontrar 2 segundos depois, né? 2 segundos depois eles se encontram. Estava lá no texto, né? Ok? E eu quero saber a velocidade da partícula A. Vamos usar essa equação, que ela só pode ser usada no movimento uniformemente variado. Volta lá na aula 3,
que você vai verificar isso aí. Na aula 5 também acho que aparece essa equação. Então a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, pode ser calculado por V0 mais V dividido por 2. Tá? Eu só posso usar isso se o movimento é uniformemente variado. A velocidade aumenta ou diminui com aceleração constante. Ok? Então, usando isso aí, qual é o deslocamento da partícula A? Porque é a velocidade dela que eu quero. O deslocamento dela de 0 até 1 é um deslocamento de 1 metro. Quanto tempo demorou para elas se encontrarem aqui? No texto diz 2 segundos. Qual é a velocidade inicial da partícula A? 0. Qual é a velocidade que ela vai ter quando se encontram? V dividido por 2. Tá? Feita essa conta, tranquilo, a gente vê que a velocidade da partícula A é de 1 metro por segundo. Beleza? 1 metro por segundo. Tranquilo, né? Foi aí? O que me dá a alternativa C. Alternativa C. Depois você volta lá e vê. Beleza? É uma questão da AFA bastante tranquilo. Por isso que às vezes eu digo para vocês que essa coisa de eu fiz uma questão do Enem que era muito mais difícil que essa. Do Enem 2017, que eu gravei há 2 aulas atrás. Era muito mais difícil. Não estou querendo comparar, não querendo dizer para vocês que Enem e as escolas militares é a mesma coisa. Claro que não, claro que não. O Enem é muito fácil comparado com as escolas militares. Mas tem questões interessantes. Quando vocês encontram alguma questão interessante do Enem, vale a pena dar uma olhada, porque tudo é aprendizado, né? Então vamos embora. Essa foi a primeira questão, suave, né? Suave. AFA 2023, ok? Vamos para a próxima. Qual que é essa aí? Essa aí é uma questão do ITA 2016. Então vou ler com vocês. No sistema de sinalização de trânsito urbano, chamado de onda verde, há semáforos com dispositivos eletrônicos que indicam a velocidade a ser mantida pelo motorista para alcançar o próximo sinal ainda aberto. Então você passa por um semáforo e ele te avisa, você tem tantos segundos para chegar no outro semáforo ainda aberto. Considere que de início o painel indique uma velocidade de 45 km por hora. Alguns segundos depois, ele passa para 50 km por hora e, finalmente, para 60 km por hora. Sabendo que a indicação de 50 km por hora no painel demora 8 segundos antes de mudar para 60. Então, a distância entre os semáforos é D, e aí ele dá a distância aí, 1 vezes 10 a menos 1 km, 2 vezes 10 a menos 1, 4, 10 a menos 1 km, 1 km, 1,2 km. Vamos fazer? Olha só, questãozinha de velocidade média, né? ΔS sobre ΔT, simples assim. Mas o ITA sempre dá uma complicadinha, né? Fica difícil às vezes de pensar, mas vamos lá. Vamos imaginar aqui uma trajetória. Vamos colocar aqui um semáforo no começo, um semáforo no final, e esses semáforos estão separados por uma distância que eu quero descobrir. É essa a brincadeira. Eu coloco um carro ali e ele olhou para o semáforo e ele viu que se ele manter a velocidade de 45 km por hora, ele consegue pegar o outro semáforo verde, né? É uma questãozinha de movimento uniforme, vou manter a velocidade constante. Ok? Então tá avisando, ó, se você conseguir manter essa velocidade, esse carro eu chamei de 1, por isso aqui eu chamei de V1, se você manter essa velocidade, você vai pegar o outro semáforo aberto. Aí ele vai. Tá? Vamos supor que ele passou ali no limite, né? Que já ia pular para 50. Ele passou, ele viu 45, e quando ele andou mais um pouquinho, já pulou para 50. Ok? Pulou para 50 e eu tenho ali os dois semáforos, a mesma distância. Esse carro se deslocou, tá? E um outro carro apareceu ali. Eu estou pensando sempre que esses caras estão chegando no limite. O carrinho amarelo chegou, estava marcando 45, mas já ia pular para 50. Faltava lá um nada. Aí ele viu 45 e foi. Mas já vai pular para 50. Pulou para 50. O carro amarelo está no limite. Se ele manter a velocidade de 45, ele vai pegar o outro semáforo aberto, pulando para o amarelo, pulando do amarelo para o vermelho. Ele está no limite, o carro amarelo. O carro vermelho também chegou no limite.
Vamos pensar assim, em 50 km por hora. Chegou no limite, só que ele ficou 8 segundos aberto nos 50 km por hora. 8 segundos avisando, melhor dizendo, que está a 50 km por hora. Então esse carro amarelo aqui na frente já andou 8 segundos, enquanto o vermelhinho apareceu, tá? E ele está no limite, já vai pular para 60, ele tem que manter os 50 para chegar junto com o amarelo. Os dois vão chegar junto lá. Essa é a ideia. Se você não entender isso, você não consegue fazer o exercício. Veja que o maior problema aqui é a interpretação, tá? Então eu posso dizer que o deslocamento entre os dois semáforos, pensando no carro 1, é a velocidade 1 vezes o tempo que ele anda. Correto? Então o carro amarelo tem uma velocidade V1, que eu conheço, 45 km por hora. Velocidade vezes tempo é meu deslocamento, formulinha da velocidade, vocês conhecem. Então se esse carro em amarelo, carro 1, mantiver a velocidade V1 de 45 km por hora durante um certo intervalo ΔT, ele vai percorrer o ΔS, que é a distância entre os dois semáforos. O carro 2 passou no limite, ele está 8 segundos atrasado. Ele passou no limite, ele tem que manter 50 para pegar o farol verde. Então, se ele vai pegar o farol verde no limite, lá no segundo semáforo, então ele vai chegar junto com o carrinho amarelo, né? O carro vermelho. Só que para o carro vermelho eu tenho outra velocidade. Para o carro amarelinho, ΔS é V1 45 km por hora vezes o tempo. Se eu pegar 45 e multiplicar por T, eu tenho meu ΔS. Ok? Para o carro 2, o ΔS é o mesmo, é a distância entre os dois semáforos, só que a velocidade do V2 é diferente, tá? Só que ele vai ter que percorrer essa distância e chegar junto com o amarelo, porque eles vão chegar no limite. E ele está 8 segundos atrasado, então para ele eu escrevo a equação assim: velocidade do carro 2 é 50 km por hora, que multiplica T menos 8. Eu sei que tem um problema de unidade aqui, né? Esse 50 está em quilômetros por hora e esse 8 está em segundos, então um problema de unidade. Mas vocês vão entender por que eu deixei assim. Ok? Então o ΔS para o carro 1 e o ΔS para o carro 2 é o mesmo. Então 45T e 50T menos 8 tem que levar o mesmo valor. Então eu vou comparar as duas. Fica que 45T, que é o ΔS, tem que ser igual a 50, que multiplica T menos 8, porque ele está 8 segundos atrasado. Verifique que como aqui é quilômetro por hora e aqui é quilômetro por hora, eu cortei. A única unidade que eu tenho aqui é o 8 segundos, então meu tempo sai em segundos, porque o quilômetro por hora estava dos dois lados, foi embora, correto? Então fazendo essa conta aqui, né, aquela distributiva, 50T menos 400, então jogo 50T para lá, menos 5T igual a menos 400, ou 5T igual a 400, passo 5 dividindo e você já tem o tempo. O tempo é um tempo de 80 segundos eles levam para percorrer a distância entre os dois semáforos. Se eu pegar esse 80 segundos, jogar aqui e calcular o ΔS, ou jogar aqui e calcular o ΔS, eu tenho que chegar na mesma resposta, que é a distância entre os semáforos. Só que agora, cuidado na hora de jogar o 80 segundos lá, porque se eu pôr 80 segundos aqui e mantiver 45 km por hora, a conta agora vai dar errada, porque eu não tenho as mesmas unidades dos dois lados. Então aqui eu peguei o 45, dividi por 3,6 para chegar em metros por segundo, lembra disso? E multipliquei pelo 80 em segundos. Então agora que eu dividi por 3,6, isso é metros por segundo. Agora eu posso multiplicar por 80. Aí se você multiplicar 80 por 45 e dividir por 3,6, dá um número redondinho, 1000 metros. Se você fizer do lado de cá, tá mais fácil. Tá? Se você colocar 80 segundos aqui, o 50 está em quilômetro por hora, tem que dividir por 3,6. Se você colocar 80 menos 8, dá 72. 72 dividido por 3,6 é 20. E 20 vezes 50 é exatamente 1000 metros, o que vai me dar a alternativa D, aí do nosso ladinho. Beleza? Questãozinha do ITA. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comente. Ficou com alguma dúvida? Manda aí pra gente poder conversar. Até você vai enriquecer aí o meu trabalho, vai me ajudar bastante. Tá legal? Se tiver críticas, mandam também. Bom,
Já fizemos duas, vamos para a terceira questão. Essa é uma aula de três questões. Agora é a SpaceX 2016, é a última de hoje, tá? Então já fizemos 4 e 3, 7, 3, 10 com essa, faltam mais 4, são 14 questões. Tem mais uma do ITA muito legal, muito bacana, tá? Então vamos lá, essa é bastante simples, mas eu quis deixar aí porque eu acho que vale a pena a gente dar uma analisada nela. Tá legal? Tem algumas pegadinhas aí. Ele diz que um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Cuidado com esse acelerado, você vai ver. Ele parte da posição inicial igual a 40 metros. Tá? Então vamos lá colocando as coisas. Coloquei aqui minha orientação, né? E vou marcar a posição. Coloquei o meu carro na posição 40 metros. Só que ele parte da posição 40 metros com velocidade de 30 metros por segundo no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Eu pus a minha trajetória e eu orientei para a direita. Então o meu carrinho está indo no sentido contrário, com uma velocidade que eu marquei aqui, 30 metros por segundo. Então essa velocidade é negativa na minha equação, tá? Ok? Continuando aqui, e a sua aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado? Muito, né? No sentido positivo da trajetória. Olha só, a aceleração tem um sentido contrário à velocidade. Sabe o que isso significa? Que esse movimento é retardado. Pessoal, mas aqui está escrito acelerado. Às vezes a palavra acelerado aparece no contexto de possuir aceleração. Eu posso possuir uma aceleração que está na mesma direção e sentido da velocidade, tem o mesmo sinal, então eu tenho o movimento acelerado, e eu posso possuir uma aceleração e ela tem sinal trocado da velocidade, então o movimento é retardado. Mas nos dois casos eu posso chamar de movimento acelerado no sentido de que possui aceleração. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tomando cuidado com isso, gente, a questão fica muito simples, né? Nem parece uma questão de SpaceX. As questões da SpaceX ultimamente têm aparecido bem mais complicadas que essas, tá? Bom, marquei tudo aqui que eu havia lido. Ele diz que a aceleração é no sentido positivo da trajetória, tá aqui, velocidade no sentido negativo. Ele quer saber a posição do móvel no instante t 4 segundos. Então é só escrever a equação. S é igual a S0, V0t, meio da aceleração t quadrado. E calcular a posição do móvel quando o meu t vale o 4 segundos. Vamos escrever a equação? Simples, né? Ó. S é igual a S0. Ele começou o movimento na posição 40 metros, está lá no texto. Velocidade 30 no sentido contrário é menos 30t. Veja que a questão, embora seja bastante simples, para quem está começando, está aprendendo, ela é bastante útil. E a aceleração da gravidade, ela entra positiva, ela está no sentido da minha trajetória. Estamos trabalhando com a cinemática escalar, né? Eu estou usando os números e sinaizinhos, não estou trabalhando com vetores. A minha aceleração vale 10 sobre 2 vezes t quadrado. Ok? O que eu vou fazer? Colocar no lugar do t o valor dado 4 segundos e fazer continha, galera. Olha lá que facinho. Então S é igual a 40 menos 30 vezes 4, mais 5 vezes 4, que é o tempo, ao quadrado. Tá? Então aqui é 40, aqui é 120, 4 ao quadrado 16 vezes 5, 80, né? 120 negativo com 80 positivo, dá 40 negativo, com mais 40, zero. Então a posição é 0 metro no instante 4 segundos, o que vai me dar a alternativa A. Alternativa A para essa questão. Tranquilo? Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Eu tenho mais 4 questões, parece que é uma da EFON, uma da SpaceX, uma da AF e uma do ITA, parece. Eu não me lembro bem agora, mas é alguma coisa assim. ITA, EFON, SpaceX, parece que é 2 da SpaceX. Ok? E aí a gente se vê na próxima aula. Bacana? É isso aí, galera. Valeu. Um abraço.